Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso Agnus Cash, sempre com assuntos relevantes, sempre com assuntos importantes. E nada melhor do que iniciarmos o ano com uma palavra poderosa. Estamos hoje com o nosso querido professor Nelson. Seja muito bem-vindo. Está conosco no nosso podcast. O professor Nelson, ele trouxe uma palavra poderosa hoje no culto dos 12 dias, né, nosso projeto de vida. E teve algo que chamou muito a minha atenção, que foi justamente quando o senhor falou sobre a importância da pressão, que faz de um mero carvão se transformar num diamante. E a gente vai hoje, nos dias de hoje, justamente na contramão disso. Nós buscamos a comida mais rápida, a cama melhor, o trabalho mais tranquilo. Nós estamos acostumados a ter uma vida mais soft. E aí, o que você veio trazendo hoje é um confronto justamente nisso, da importância da pressão para que a gente possa ser promovido e alcançar algumas coisas melhores. As suas considerações iniciais sobre esse assunto, professor? Então, pastor Fabiano, a grande verdade é que tem até uma conotação muito usada hoje, que não era usada na nossa época, onde a gente intitula algumas pessoas de Nutella ou raiz, né? Usa muito essa brincadeira, né? O marido Nutella, esse é um homem raiz, essa é uma mulher. Porque a grande verdade é que esse comodismo que o mundo está nos oferecendo, essa facilidade, vai fazendo com que a gente se acomode. E às vezes a falta de pressão, ela deixa a gente acomodado. Eu usei um termo lá hoje sobre o motorista de caminhão, que no frio ele abre os vidros, e a gente faz isso. Quando a gente está com sono, a gente abre os vidros para que gele, para que tenha frio. Por quê? Porque o desconforto nos deixa atento. Então a pressão é assim. A pressão ela acontece a todo momento na nossa vida. É a pressão que nos faz crescer. É a pressão que você pode reparar que nos momentos de mais crise, mais pressão na sua vida, foi o momento que você mais cresceu na vida. Sabia que muitas pessoas precisam ser energizadas? Grandes campeões olímpicos, eles tiveram que sofrer grandes pressões. E uma final de campeonato, o fator torcida ajuda demais, porque quando você tem a pressão da torcida, você rende mais. Muitos boxeadores, uma forma deles se esquentarem dentro do vestiário antes de entrar, é o técnico dar tapa no rosto dele, instigar ele, essa confronto, e muitos boxeadores deixam se bater primeiro para depois ele ganhar energia. Por quê? Porque a pressão, ela faz com que a gente produza, né? Espremendo uma azeitona, que você tem azeite; espremendo cana, que você tem a garapa; espremendo a uva, que você tem o vinho; e espremendo um homem, uma criança, que você faz um homem. Muito importante o que você está dizendo, porque é como eu estava falando no começo. Essa questão da pressão, a gente perdeu esse costume. Como você estava falando, as gerações anteriores eram muito pressionadas, mas formavam homens. Hoje a geração é menos pressionada, mas hoje eu falo pro meu filho que na idade dele eu já era homem. E ele, na idade que ele tá hoje, ele ainda tá aprendendo a ser homem, já tem mais de 20 anos. E não é só meu filho, eu vejo como todos. Hoje você olha para um rapaz de 25 anos, você vê um jovem ainda. Com 25 anos, eu não sei como foi a tua história, mas com 25 anos eu já tinha minha família, eu já tinha minha casa, eu já tinha as minhas coisas. Porque era diferente. Já era pai. Eu vejo um fenômeno, assim, que a juventude, ou a questão de ser jovem, ela se estendeu muito. Antes o menino fazia 18 anos, ia pro exército, 19 anos voltava do exército, ele já era homem. Hoje, com 29 anos, tem muito garoto, muito homem que continua vivendo na casa dos pais e ainda não assumiu as responsabilidades que são cabíveis. Não só o homem, a mulher também. E aí nós vemos hoje uma sociedade disfuncional. Uma sociedade totalmente com valores invertidos, e que isso tem trazido para as famílias um grande problema. Como que você vê hoje, na questão familiar,
o papel do homem, do provedor, do sacerdote, que não sabe lidar com as pressões, pois a questão da pressão está muito mais ligada ao homem do que à mulher. Pelo menos é o que deveria ser. Muitas coisas são invertidas. Mas como você vê isso e essas dificuldades que trazem para a É, família nos dias de hoje? o homem já, pela evolução do ser humano, você vê que o homem, ele ganha pelo no corpo para enfrentar o frio lá fora. Ele ganha força muscular para enfrentar os animais, a caça. Ele, ele ganha agilidade, força para arremessar, para enfrentar, para manusear uma arma. O homem foi criado para enfrentar a pressão. Você vê que a mulher, ela tem, é uma questão da evolução do ser humano. A mulher por si própria, ela fica na casa, ela cuida do lar, ela faz com que ela cuida dos filhos, da criança, ela tem mais habilidade, a mão fica mais fina para poder manusear as coisas mais simples. Hoje está invertendo tudo isso. E o homem fica muito cômodo dentro da casa. Isso vai tirando de nós, não é masculinidade, não tem nada a ver com masculinidade, mas é a falta de pressão. A pressão, o cristianismo, Jesus Cristo, começou numa manjedoura e terminou numa cruz. Moído. Moído. Não teve conforto nenhum na vida daquele homem, o tempo todo confrontando, o tempo todo sendo acusado, fugindo, indo. E não foi diferente com os 12. Judas não soube lidar com a pressão e se matou. Então, Pedro teve uma pressão violenta que quase no final, quando tudo estava acabando, Pedro quase que jogou tudo para o ar. Mas sobre lidar com a pressão da vida. E aí dele nasceu a igreja. Então, essas pressões, a gente vê todo mundo, nós não podemos dizer que é muito difícil, não. Desde que o mundo é mundo, a gente percebe que é só você olhar biografias de pessoas que deram muito certo na vida. Você vai ver que são as pressões, na maioria das vezes, que levou elas a estarem onde estão. O senhor falou algo muito, muito importante que me veio uma reflexão à mente. Você citou Pedro. A base de toda a sociedade é a família. Esse é o projeto de Deus. É, Projeto de Deus para a humanidade. Toda família, ela tem um propósito diante de Deus. E eu vejo que de várias famílias, Deus escolheu para que nasça alguém para fazer a diferença. A família de Moisés foi uma família escolhida para que nascesse Moisés e de Moisés nascesse o libertador do povo Egito. A família de Pedro gerou Pedro com todas as dificuldades para que Pedro se tornasse a pedra, né, que Jesus diz que edificaria a a igreja. igreja. A família de José e de Maria nos deu o Salvador. E nós achamos que as famílias só são as que estão na Bíblia, mas não. A tua família gerou você. A minha família me gerou para que eu pudesse hoje ser um pastor, um pregador, o senhor um professor, um pastor, um pregador. E aí eu fico pensando, tirar essa questão da pressão é tirar exatamente a forma ou o modelo de crescimento para que a pessoa atinja aquilo que é plano de Deus para ela. A pressão ela serve para separar quem é o fraco do forte. A pressão ela separa o amador do profissional. Porque a vida fácil, você dá aula para uma sala só de alunos inteligentes e bem comportados, é fácil, qualquer um dá. O difícil é você dar aula para alunos que te complicam a vida. Se você é pastor de uma igreja que não te dá problema, uma igreja onde todo mundo é perfeito e ninguém faz nada de errado, qualquer um é. Difícil é você pastorear grupo de pessoas que te pressionam, que é difícil. Dirigir com carro zero, automático, numa estrada boa, bem sinalizada de dia, qualquer um dirige. Dirigir à noite, chovendo, com carro velho.
Não é qualquer um. Aí O que mar mostra. calmo não faz o bom marinheiro, né? Não, exatamente. Isso é um clichê, mas é uma pura verdade. São os mares difíceis que fazem dos bons marinheiros. Então é o que vai nos moldando para a vida. É o que vai deixando você melhor ou pior. Você pega 2024. Tem pessoas que afundou. Tem gente que manteve, teve gente que avançou. Então parece que o erro não está no ano. Mais um ano que vai entrar. O erro não está. Mas a minha profissão. Mas a cidade que eu moro. Mas a família que eu nasci. Não, me parece que tem pessoas que produzem e tem pessoas que não produzem. Então, o problema não está na pressão. O problema está a forma como a gente lida com a pressão. A pressão, sabe que tem uma história, me vem à memória agora. No Japão, eles vivem muito de peixe. E por consumir muito peixe, acabou o peixe das beiras dos mares. E hoje, grandes navios grandes navios pescadores, eles vão mar adentro, dias, para encontrar cardumes de peixe. E eles traziam os peixes de fora, faziam tanques, produziam gelo, máquinas de fazer gelo, e os peixes não agradavam o gosto do japonês, que é um gosto exigente. Eles achavam que o peixe chegava, mas devido à distância, os dias, vinha congelado, tirava o sabor. Aí eles começaram a criar tanques de águas para trazer os peixes vivos, com oxigênio e tudo mais, para que os peixes chegassem. Mas não caiu no gosto, porque os peixes, por ficarem em tanques, a carne já não tinha o mesmo sabor do peixe retirado. Aí alguém teve uma brilhante ideia e soltar no tanque um tubarão, um filhote de tubarão em cada tanque. E esse tubarão não dava sossego para eles, eles entravam em colapso, em coisa. Alguns ele conseguia caçar, mas a maioria chegava, e chegava fresco. Quer dizer, o tubarão fazia com que os peixes mantessem ativo. É a pressão dos tubarões que fazia. Sabe que a pérola, ela é fruto de uma ostra machucada. É a pressão que faz de o que seria uma coisa para ferir a ostra virar pérola. Nós somos assim. Nós somos o tempo todo bombardeado por esse mundo, por essa atrocidade. O tempo inteiro é guerra, o tempo inteiro é peste, é doença, é violência. Mas nós temos que ter um dispositivo que, diante de toda essa pressão, a gente transforma esse lixo numa pérola, né? Num diamante. Super interessante o que o senhor falou. Eu fico pensando, as pessoas que vão ouvir esse podcast, então estão enfrentando justamente isso: perseguições, dificuldades, problemas. Quero te dizer, meu irmão, que provavelmente essa é a forma que Deus está fazendo para que você não perca o seu sabor. Aliás, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós temos em nós esse tempero, esse sabor, nós precisamos nos mantermos vivos. Porque se a gente parar para pensar, a igreja ela tem perdido um pouco do seu sabor. Vai perdendo. O mundo se tornou mais exigente também. É. Mas a igreja precisa acompanhar isso. E como que a igreja vai acompanhar? Entendendo que o papel dela, mesmo sendo perseguida, mesmo tendo as dificuldades, é de se manter ativa. E aí eu quero... Olha o que você falou da pérola, veio na minha cabeça. A igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados, de pessoas que foram feridos pela igreja, né? Não por Jesus, mas pela igreja. E nós temos que entender que aonde é o nosso ferimento, é aonde que Deus vai curar e vai usar esse ensinamento, esse aprendizado para ajudar a curar outras pessoas. E nós precisamos entender que talvez tudo que você está passando, justamente em questão de igreja, talvez você passou agora 2024 sem ir para uma igreja, 2025 está começando agora. É a oportunidade de você voltar para a casa do Pai e de repente fazer essa dor que você passou a sua maior pérola. O seu maior presente, sua maior entrega diante de Deus. Então, quando você estiver passando por essas dificuldades, não pense que Deus não está te olhando. Pelo contrário, é exatamente esse que Deus está olhando. A pressão nos deforma ou nos transforma. A
Pressão, ela, muita gente desiste diante de uma pressão. Muita gente às vezes fracassou, teve um negócio próprio e não deu certo. E na pressão que sofreu, não quer saber mais de ter um negócio próprio. E tem gente que já foram 2, 3, 4 vezes fracassado e não desistem. Vai para cima. Então, o problema não está na pressão. O problema está na forma como a gente lida com a pressão. Porque pressão vai ter. A pressão vai Não ter. tem como você escolher não ter pressão. Não tem como você viver numa bolha e achar que você. Eu disse na minha pregação. Às vezes você está num congestionamento bravo, mas você está num congestionamento de carro bravo porque você tem carro e está ali. E enquanto que para você o congestionamento é ruim, para o vendedor de água é excelente. Para uma chuva, às vezes a pessoa está mal de sono porque choveu e agora como que eu vou sair? Vou sair e o cara que plantou soja está dando glória a Deus porque plantou. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a conviver com as adversidades da vida. Nós vamos ter problema, vai ter problema financeiro, vai ter problema de criação de filhos, casamento. Ninguém está isento. E digo mais, pastor Fabio. A Bíblia não nos isenta, você falou do desigrejado. A Bíblia não nos isenta das aflições da vida. Quem ora vai ter problema, quem não ora vai ter problema. Quem vai à igreja tem problema, quem não vai tem problema. Quem é dizimista tem problema, quem não tem, tem problema. Quem não é, tem. Então, que vantagem a gente tem de ir numa igreja, de seguir a Cristo? É porque a Bíblia também nos diz que a pessoa prudente, ela edifica a casa sobre a rocha. E o insensato, ele chama de prudente. E o insensato também constrói a casa, mas sobre areia. E a Bíblia diz que o vento veio para os dois, a chuva veio para os dois, a água subiu para os dois. Duas pessoas, duas casas, mesma chuva, mesma água. Mas a diferença é que um fez na rocha e o outro fez na areia. O que fez na rocha diz que veio tudo isso e a casa não abalou. E o que fez na areia, ela caiu e a sua queda foi grande. Então a diferença é que vai vir para todo mundo, mas a certeza que você fez a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Jesus Jesus Cristo. Cristo. Quem é a Exatamente. rocha? É a igreja que tem nos servido. Por que vir a uma igreja? Porque você pode meter o pau em igreja, pode falar mal do pastor, mas a igreja ainda é o melhor lugar para se estar nesse país. E a igreja, ela nunca. Às vezes tem gente que fala assim: a gente aprende com os erros. Não, a gente não aprende com os erros. Porque se assim fosse, a escola só ensinaria o que é errado. A gente não aprende com o erro, a gente aprende com o Interessante. que é Interessante certo. isso. A gente não aprende com o erro. A gente, através do erro, a gente não quer errar de novo. Então a gente usa um termo, a gente aprende. E é gostoso quando você aprende com o erro do outro. E você fala: olha, eu não posso fazer aquilo lá porque olha o preço que ele está pagando. Então, agora o duro é quando a gente aprende com o erro nosso. Quer dizer, não é que o erro nos ensina, a gente aprende com o erro, a gente aprende com o que é certo. Uma igreja não ensina o que é errado, a igreja ensina o que é certo, porque a gente aprende com o que é certo. Então, não é só ir a uma igreja. A música que você ouve, que você tem selecionado. A neurociência diz que o nosso sentimento é altamente influenciado pelos nossos sentidos. Se tiver um neurocientista nos assistindo, sabe do que eu falei. O que isso quer dizer? O nosso jeito de estar, o nosso sentimento, o nosso comportamento, ele é extremamente influenciado pelas nossas fontes de entrada. O que você anda vendo, o que você anda ouvindo, o que você anda cheirando, o que você anda tocando. Tem uma influência enorme naquilo que você está vivendo, o seu sentimento. Então, é mais ou menos assim. Você fica vendo coisas fúteis na internet.
fica vendo site de fofoca. Aí depois você tá mal, não sabe por quê. Você fica olhando lá que Adriane Galisteu beijou seu marido debaixo da Torre Eiffel. O que edifica isso? Aí você fala, nossa, eu nunca fui na Torre Eiffel. Vai você beijar sua mulher na Torre Eiffel. Ah, Zilu Camargo arrasa de biquíni na praia de Saint-Tropez. Nossa, qual a idade dela? Ela tem mais de 60. Você fica olhando essas porcarias, depois não sabe por que tá mal. Ah, não sei, eu ando esquisito. Mas o que você anda vendo? O que você anda assistindo? Eu falo que a internet como um todo, ela trouxe algo, essa questão do comparativismo, que traz muito problema para as pessoas, porque ninguém posta na internet, no Instagram, Comendo ó, eu chuchu. tô aqui, ó, na ressaca aqui, ó, meu fígado tá parando aqui, tanta cachaça que eu bebi, ó, eu tô triste aqui agora porque eu beijei todo mundo e agora é meu aniversário, não tem ninguém para cantar um parabéns Tem uma comigo, influencer eu não nos tenho Estados nada. Unidos, que eu não sei quem ela é, nem como é. Eu ouvi essa história de alguém que disse que ela pegou todas as postagens dela, que eram tudo muito bonito, por onde ela passava, e um dia ela falou assim: eu vou dizer a realidade para vocês do que vocês estão vendo aqui. Esse dia, eu disse que eu estava bonita, que eu estava debaixo aqui, fazendo isso aqui, blá, blá, blá. Mas na verdade, nesse dia, a minha vontade era se suicidar. Eu estava muito mal. Ela mostra hoje, ela diante de um comício aqui, ela fala assim: nesse dia, eu tinha brigado com meu marido tão feio que a minha vontade era ir embora de casa. Então, cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com a primeira Eu, impressão. eu digo que o Instagram, o Facebook, ele é o palco. É, A vida é o bastidor. Aí ninguém mostra o bastidor. então, quando a gente diz assim, mas eu posso ser um desengrejado? Pode, fique à vontade. Aliás, a máxima do cristianismo é o livre-arbítrio. Faça o que você quiser da sua vida. Mas por que frequentar uma igreja? Porque são os sinais de entrada. Você sai bem depois de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de incentivo. A igreja nunca vai trazer para você uma palavra de desânimo, uma palavra de destruição. Não. Ela vai te dizer: olha, você é mais do que vencedor, você é capaz, está com medo, vai com medo de tudo, sabe? Rompendo em fé. As músicas que você vai ouvir aqui, você não vai ficar ouvindo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não vai Devagar, ouvir devagar, devagarzinho. Não vai chegar devagarinho, em canto nenhum. não vai chegar a lugar nenhum. Você olhar essas pessoas que construíram um império na vida, você vai ver que, sabe? Então você vai numa igreja, você ouve louvores como esse, sabe? A cada dia que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouquinho mais. E é assim que nós vamos, sabe? É, é, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E a gente vai ouvindo isso, a gente vai formando o nosso pensamento, a gente levanta melhor, a gente vai melhor, sabe? Aí você pega um especial da Globo, onde toda a família estava assistindo ali, porque era passagem de. O horário não, que a família toda estava acordada lá. Coloca uma Anitta, sabe? Rebolando, com músicas assim que. Aí você mudava para o SBT, tava lá um especial da Lagoinha com louvores e tudo mais. É gritantemente a diferença. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai. Faz o Hoje que tu você quiser tem da sua vida. condições. Faz o que você quiser saber. Eu não consigo encontrar igreja nenhuma. Cara, a vida é assim. Não é que crente é chato, é que crente é gente. E gente tem gente chata e tem gente legal. Tem advogado que é chato, tem advogado que é legal. Tem professor que passou pela sua vida que é chato. E você teve professores legais. Então, numa igreja, não é diferente. Você vai encontrar gente chata, você vai encontrar gente legal. Jesus tinha 12 que andavam com ele. Não traiu. Então, quer dizer, Um traiu, ele foi pro monte, os três dormiram, e ele foi crucificado, ninguém ajudou ele, só ficou João lá amparando a mãe. é Paulo que Paulo fez no final da vida, só ficou um com ele, Lucas, que era médico, ajudando o velho Paulo. E avisa Timóteo para vir a ter comigo, saudade dele, abandonado. Então, a vida é assim, a gente, em tudo seremos pressionados. Né? Então,
mas não abalado. Então a gente é assim. Mas você falou uma coisa agora que um insight na minha mente sobre Paulo, né? Que Paulo, ele já no final da sua vida, ele ficou bem solitário. É, e só Lucas, né, acabou ajudando ele. E você citou hoje uma coisa muito importante na hora da sua mensagem, falando da primeira impressão. Que às vezes a primeira impressão não é boa. E o que fica são todas as impressões, e muitas vezes é a última impressão é a que fica. É. E aí eu faço uma provocação para as pessoas que vão ouvir nosso podcast. Qual é a impressão que você tem deixado nas pessoas? É. Porque Paulo ele construiu muito, ele foi muito relevante para o evangelho, né? Foi o pastor, né, Paulo, nós só conhecemos o cristianismo por causa de Paulo. veio para os seus, ele estendeu a sua graça e foi Paulo que foi o mensageiro dessa mensagem, Paulo dessa foi palavra. quem trouxe para nós. Aí eu faço a seguinte provocação. Qual é a impressão que você tem deixado? Porque é essa impressão que vai te acompanhar. Paulo, por exemplo, pastor. Paulo, por exemplo, quer ver a primeira impressão? Paulo já está velho. Paulo é levado para julgamento. E o velho, já não enxergando direito, eles vão fazer uma fogueira. E aí, naquele lugar, naquela ilha, Paulo leva a mão num graveto. Só que ele não percebeu que era uma serpente. Ele achou que era um pedaço de pau que estava no chão. E a serpente pica ele. Quando pica ele, todo mundo fala: tá vendo como esse cara é amaldiçoado? Porque estavam falando que ele era feiticeiro, que ele curava, que ele fazia. E aí, quando pica ele, falou lá, é a prova de que esse cara, daqui a pouquinho ele já vai inchar e vai morrer envenenado. Só que Paulo continua pondo graveto, fazendo, e a turma olhando, e cadê? Não incha, não faz nada. E aí, a primeira impressão muda. Por quê? Porque aí eles vão vendo as outras coisas dele e vai mudando. Então, aquele cara que era chamado de amaldiçoado, de repente eles falam, verdadeiramente esse cara é um abençoado, porque nem a serpente faz nada para ele. E de repente a turma começa a trazer as pessoas para ele naquele lugar, porque tinha ele como abençoado. E ele começa a impor a mão, e a Bíblia diz assim, e Paulo começa a impor a mão sobre as pessoas, e as pessoas são curadas. E o homem, a maior autoridade ali, traz o pai para ele. E ele coloca a mão, e o pai é curado. Tem uma chave aí que a gente tem que pegar. A mesma mão, instantes atrás, picado por cobra, é a mesma mão que está curando as pessoas. Uau! A mesma mão que foi dado como amaldiçoada é a mão que está abençoando a vida das pessoas. Então fica assim uma reflexão de que, independente do que a plateia está falando, continue fazendo o bem. Continue seguindo a sua jornada. Porque muitas vozes. Imagine se ele. E a lei da semeadura. Imagine se ele tivesse ouvido, realmente acho que eu sou amaldiçoado. Acabei de sair do naufrágio, caiu tudo, tá uma chuva, tá frio, a cobra ainda vem e me morde, tá todo mundo falando que eu sou amaldiçoado. Eu acho que sou amaldiçoado mesmo. Será que eu não sou? Será que não é um sinal de Deus? Será que eu não sou mesmo? Não, Paulo tinha convicção de quem ele servia. E é isso. Essa convicção de quem você é em Deus. Essa convicção de quem você é em Deus que vai fazer de cada um de nós sermos abençoadores. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei em quem eu tenho. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho servido. E essa convicção faz com que você ande na direção de Deus. Mesmo diante das atrocidades, da dificuldade, você sabe a quem você tem servido. Você tem uma promessa. E a Bíblia diz que você não morrerá enquanto todas as promessas não sejam cumpridas na tua vida. Então acabou. Acabou. Falando de Paulo, quando ele estava ali para receber a oração de Ananias não queria orar por ele. E Deus fala assim: ore por ele, porque para mim ele é escolhido e eu vou mostrar o quanto ele há de padecer por amor do meu nome. É isso que muitas vezes a gente não entende, de que o padecer, que na verdade é a pressão,
é a pressão que a gente passa do dia a dia. Nada mais é do que a mão de Deus fazendo com que a gente avance no propósito maior. E começou a cantar louvor. E as muralhas começaram a cair. Paulo, ele foi retirado do templo arrastado. A Bíblia diz que ele foi arrastado. E quando estava lá fora, as pessoas chutavam ele. Paulo, ele foi espancado. Foi tido como meio morto, né? A Bíblia fala A meio ponto da morto. turma achar que ele tinha morrido. Meio morto, quer dizer, chutaram. É a mesma coisa que espanca. Olha a pressão que esse homem sofria. Sofreu. Primeira pressão que ele teve de ele era um perseguidor, de repente Deus veio graça nele, vira, e daí a aceitação das pessoas para dizer assim, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? É a primeira impressão. Quem é esse cara que ontem caçava, ou quem era cristão, quem falava de Cristo, e agora ele é Os um apóstolos tinham pregador. medo de trazer ele para o meio, Os né? próprios apóstolos têm medo. Se fosse Barnabé, né, ajudá-lo, ele não Então. chegaria, né? E eu falo assim que a gente, pegando esse gancho, né, eu vejo duas chaves importantes. Primeiro, é muito importante que alguém nos leve a lugares, a mesas, com pessoas e nos apresente. Para isso, alguém tem que olhar para nós e falar realmente essa pessoa, ela é uma pessoa de confiança. Isso é o primeiro. Mas, acima de tudo, é a sua convicção do que Deus tem para você. Porque quando Deus muda a chave de Paulo, e aí ele fica lá, não foi de imediato, ele fica quase 10 anos em Antioquia, por volta de 10 anos, para depois ir ter com os apóstolos, demonstra que assim, as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Não. Vem a promessa de Deus para você, veio a graça de Deus para você, mas tem toda uma formação, um preparo para você atingir o ponto que você vai conseguir. E se não fosse isso, talvez ele não teria dado conta de ter suportado tudo que ele suportou. É aquela frase, né? A intensidade do processo é proporcional ao valor do propósito. Quer dizer, às vezes a gente questiona assim, por que para mim tudo é mais difícil? Porque tudo para mim é custoso demais. E nada para mim é fácil. Porque talvez o teu propósito seja muito grande. Talvez para você Deus tenha um chamado muito grande. Então o processo é mais difícil mesmo. É o diamante e o carvão. O carvão você destrói na mão. Eles têm a mesma composição física, química, que é o carbono. Só que você pega um carvão e você esfarela na mão. Mas o diamante tem a mesma composição, mas a pressão que o diamante sofre faz dele uma pedra, uma das pedras mais duras da natureza. Você corta vidro com diamante. Exatamente. E nada corta diamante. Eu vejo que é assim. De novo, o comparativo. Eu comparo a minha vida que é fácil baseado na vida do outro. Mas o que Deus tem para você é especial para você. E o que Deus tem para o outro é para o outro. Então, se para você está sendo, na sua ótica, mais difícil, entenda que é porque Deus tem algo maior, diferente. E a gente precisa entender uma coisa muito, muito certa. E se Deus está nos dando uma pressão, é porque Ele sabe que a gente pode. Pois a Bíblia diz que não vem pressão maior que a gente não venha poder suportar. Então a sua pressão, amado e amada, não é uma pressão que você não pode suportar. No jugo, né? E digo mais ainda, viu, pastor Fabiano? A ideia de que a vida vai ser fácil é para quem é fraco. Quem verdadeiramente é forte, ele gosta de desafio. Ele gosta de desafio. Ele gosta de um propósito, um motivo, um porquê. Sabe? São projetos, são sonhos que você tem e que você coloca uma data naquele sonho seu. Porque sonho, quando você coloca uma data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. Por exemplo, você pode dar um exemplo? Eu tenho um sonho de ir na Disney. Tá, é um sonho que muita gente tem, é um sonho legal e eu acho que tem que ter mesmo. É um legal. Mas a hora que você pôr uma data, Vira um plano, né?
Mudou tudo, deixa de ser sonho. Em fevereiro de 2030 eu vou estar na Disney. Pronto, deixou de ser sonho, é meta. Só que aí é o que você vai fazer até 2030. Dá para você guardar dinheiro aos poucos, dá para você aprender um pouco de inglês, dá para você fazer as conexões, dá para você verificar o que algumas coisas comprar antecipado, mais barato, dá para você adquirir dólar e guardar. Então, por quê? Porque agora você tem uma meta. E quando chega dia 30 de dezembro, 20 de dezembro, não, em fevereiro de 2030 eu vou estar lá. Em fevereiro de 2030 está lá você fazendo uma selfie lá. Muitos vão dizer que é sorte, muitos vão dizer que você está rico, e não é. É uma questão de você saber administrar as coisas da vida. É a lei da colheita, né? Não tem para ninguém. Você plantou, você vai colher Tem pra tudo que o homem plantar. E eu falo que muitas vezes as pessoas chegam pra gente, pastor, eu tô com uma dificuldade, ora pra mim. Mas por que você tá com a dificuldade? Ah, porque eu tomei uma decisão errada aqui, outra É, lá. atitude, né? A consequência não muda. A oração não muda a consequência. Porque você plantou errado, Deus não vai mudar porque você é o alecrim dourado. Ele vai mudar quando ele tem um propósito na tua vida, mas consequência das tuas atitudes erradas, do teu pecado, do teu erro, ele não vai mudar. E aí, às vezes, a gente pensa, mas nossa, que pena que aquela pessoa tá passando por aquilo. Ela tá passando muitas vezes porque ela escolheu. E aí a consequência vem. Mas por outro lado, se você escolhe boas coisas, você escolhe plantar boas sementes, a sua colheita também vai ser muito boa, muito generosa. Sem atitude, nem Deus ajuda. Exato, porque ele espera que você faça. Vamos dizer assim, a obediência, como você disse lá, é a sua parte do milagre. Exatamente. A obediência é a sua parte do milagre. A Então, parte do milagre. a gente precisa entender qual é a nossa parte e fazer a nossa parte. Milagre é feito de fé e atitude. Só fé não traz o milagre para você. Por mais que você seja crente, por mais que você seja faz jejum daqueles violento, vai no monte, vai lá. Só fé não traz. Só atitude também tem gente que acha que não precisa de Deus. Se eu não levantar todo dia, o arroz não chega na minha mesa. Aí eu conheço um monte de gente que nunca deu um dízimo, nunca foi na igreja e está muito bem de vida. Então, cuidado. Cuidado, porque Tudo é por ele e para ele, né? nós precisamos respeitar a inteligência de Deus. Deus não é tonto. Agora, quando você tem fé e atitude, milagre. Porque a parte de Deus, ele não vai deixar de fazer. Não. Ele não vai ficar E ele devendo. não vai fazer o que cabe a você fazer. Exato. Então tem coisa que cabe a nós, tem coisa que cabe a Deus. E aí não misture as coisas. Faça a lição de casa. E Deus não vai falhar na dele. E aí o milagre acontece. Maravilha. Já passaram muito tempo que nós estamos conversando. Olha como passa rápido, né? Conversar é bom, né? Conversar e falar as coisas de Deus é melhor ainda. Nós estamos encerrando mais um Agnus Cash, um tempo maravilhoso, onde Deus nos trouxe ensinamentos poderosos. Você é nosso convidado para estar em um dos nossos cultos ainda dos 12 dias, né? Do nosso projeto de Deus para nossas vidas. Agradecer o carinho, né? Eu que A agradeço. vinda do professor Nelson. Ele trouxe uma palavra muito poderosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de muitas pessoas que Amém. vão ouvir esse podcast. Então eu deixo aqui para você fazer as suas considerações finais para a gente estar encerrando, professor. Amém. Eu que agradeço, pastor. Uma honra estar aqui com vocês, um trabalho bonito que vocês têm feito, né? Uma igreja muito amorosa, uma igreja muito edificada. Muito bom de estar aqui, viu? Que Deus abençoe demais a vida de vocês e a vida de você que está vendo esse podcast, escutando um pouquinho de nós. Uma gotinha, né? Mas de gota em gota a gente vai enchendo o copo e transborda. Transborda. Esse que é o nosso propósito. Transbordar na vida das pessoas. Gotinha em gotinha. Cada um fazendo a sua parte, você selecionando aquilo que você anda vindo, ouvindo. E aí, de gotinha em gotinha, a gente enche o copo. É verdade. Então, estamos despedindo assim mais um podcast abençoado, nosso Agnus Cash.
e que aonde essa palavra chegar, que ela leve vida, edificação e reflexão para tua vida. Beijo no coração, forte abraço.